Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Isa Brum, astróloga, taróloga, numeróloga, trabalho com espiritualidade, sou taróloga há mais de 20 anos e hoje eu vou fazer esse vídeo para te ensinar como que funciona a estrutura de um mapa natal. De um mapa astral em geral, né? Então a gente vai hoje recorrer sobre as casas, vamos conversar sobre todas elas, as influências, o que significa então cada casa e como que se dá então a estrutura de um mapa. Se você gosta dessas temáticas de espiritualidade, já se inscreve no meu canal, que toda semana, cada 15 dias por aí, eu faço uma live pra gente saber como que vão ser as energias da próxima quinzena e vocês ficarem por dentro dessas influências, conseguirem fluir com elas e cada vez mais expandir a energia de vocês. Também não esquece de me seguir no Instagram. Sempre coloco lá conteúdos diariamente de astrologia para vocês se conectarem com as energias do céu do dia. E justamente por isso, por colocar tanto conteúdo dentro dessa temática, que as pessoas vivem me pedindo para que eu consiga explicar um pouco mais sobre as casas, para que vocês saibam como então olhar o mapa de vocês e entender o funcionamento das casas astrológicas. Antes de mais nada, nós vamos entender essa estrutura, tá? Como que se dá então o mapa. A gente tem na roda bem de fora, no aro bem de fora, os 12 signos. Antes de começar a entender o mapa, é importante vocês entenderem a estrutura do mapa. Ele se dá primeiro com essa roda de fora, que é a roda dos signos. Percebam que a gente tem um aro do lado de fora com os 12 signos. Nesse mapa ele inicia em touro e essa roda ela vai acontecer sempre no sentido anti-horário, tá? Então começa no signo de touro, depois gêmeos, câncer, leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes, Áries. Então, no sentido anti-horário, se dá a roda dos signos, com todos os 12 signos. Todas as pessoas têm os 12 signos dentro do seu mapa. Não existe uma pessoa que não tenha algum signo nesse mapa, né, no seu mapa, porque é uma mandala. Sendo assim, a gente tem todas essas energias dentro da gente. A gente pode não ter algum ponto importante ou algum planeta dentro de algum signo, ainda assim a gente vai ser influenciado por aquele signo em algum lugar da nossa vida. Depois desse aro externo dos signos, a gente tem o que eu chamo de fatias de pizza. Vocês percebem que o mapa ele é todo dividido em fatias de pizza, que são essas linhas pretas que a gente enxerga. Tem dois eixos maiores, né? O eixo que vai do AC para o DC, do IC para o MC, dois eixos maiores, e depois a gente tem esses eixos maiores, né, formando quartos, né? São então esses quartos que a gente divide em 3, ou seja, 3 vezes 4, 12. 12 casas astrológicas. Essas fatias de pizza são as casas astrológicas. As casas astrológicas são as temáticas da nossa vida, são as áreas da nossa vida. As casas astrológicas vão dizer como a gente lida com cada área da nossa vida, como a gente vai lidar com o amor, como a gente vai lidar com o trabalho, com o dinheiro, com a nossa sexualidade. Tudo isso vai vir ali em alguma casa astrológica, que eu vou explicar então qual a temática de cada uma delas, que é o elemento, né, o foco desse vídeo. Dentro das casas astrológicas, a gente vai ter então os planetas. Esses desenhinhos que vocês enxergam, que são elementos ali desenhados dentro das casas astrológicas, são os nossos planetas ou pontos calculados. Os planetas, eles nada mais, nada menos que são os deuses da mitologia. Então, esses planetas, né, como a gente tem Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, se vocês estudarem algum dia da vida de vocês sobre mitologia, vocês vão entender muito sobre astrologia, porque a gente vai trabalhar dentro dos mesmos elementos. Se a gente pensa nos planetas, então, como os deuses mitológicos, a gente está falando com planetas que têm desejos, gostos, desgostos, temáticas que eles gostam, temáticas que eles se dão bem. E entre eles também, né? Eles podem se odiar, podem se dar bem. E tudo isso vai ser importante para o entendimento geral do nosso mapa. Eu quero começar então dando um exemplo para vocês de um mapa. Não se preocupe muito com as informações, esses desenhos que tem coloridos dentro, tá? Essas linhas coloridas. Eu quero que vocês primeiro enxerguem a estrutura do mapa, né? Isso aqui é uma mandala. Essa mandala aqui vocês vão conseguir adquirir se entrarem no site do astro.com. Lá vocês vão colocar os dados de vocês bem certinho, cidade de nascimento, horário de nascimento. E aí vocês vão conseguir saber como que é então esse desenho do mapa de cada um. Eu tenho um vídeo lá no meu Instagram onde eu ensino vocês
a fazerem então esse mapa, caso alguém não saiba, entrar lá no site, fazer direitinho. Mas quando vocês colocarem lá as informações, vocês vão conseguir resultar então nessa imagem, ok? Que é esta mandala, onde vocês vão então conseguir todas as informações tão importantes, tão cruciais para entender o propósito de vocês aqui na Terra, né? Para entender onde está o caminho de evolução de cada uma. E aí, então, eu hoje vim explicar para vocês como funciona toda essa estrutura. Primeira coisa, aqui eu gosto de trazer essa imagem, então, que é de um mapa um pouquinho mais básico, sem tantos elementos, para que a gente consiga trabalhar cada uma das partes do mapa. É importante a gente pensar que todos os mapas começam lá na esquerda, tá? Onde diz AC, onde vocês enxergam ali as letras A e C, se dá o início de todos os mapas. Então, eu vou pegar de novo aquela imagem anterior do mapa para vocês verem como existe o AC ali na esquerda, ó. AC na esquerda, ok? Com aquela linha horizontal que atravessa até o DC do outro lado. E a gente tem uma linha mais forte, vertical também, que marca embaixo o IC, em cima o MC. Todos os mapas têm essa estrutura. O que não vai acontecer? Não necessariamente vai ser 90 graus, tá? Não necessariamente vai ser bem exato. Nesse mapa, inclusive, que eu trouxe para vocês, é quase exato ali, tá quase nos mesmos graus, tá? Não é bem igual, mas tá quase nos mesmos graus. A gente vê uma ligeira diferença ali de tamanho, um pouquinho deitada, né, a linha vertical, mas a gente tem aquela estrutura horizontal que começa no AC, que vai indicar o nosso ascendente. O ascendente, ele é o ponto que marca o nosso horário de nascimento. Por que é importante esse horário de nascimento? Porque a partir dele, a partir do ascendente, né, a partir da definição desse primeiro ponto horizontal na esquerda do mapa, é que vai se dar todo o andamento do mapa de vocês. Como que se dá esse ponto? A gente precisa entender que ele funciona como um relógio. Por isso que eu falei que é importante o horário de nascimento. Vamos voltar para o mapa. Primeira coisa. Percebam, então, nesse mapa que a gente tem uma pessoa, tá? Que tem ali o Sol dentro do signo de Libra, bem no início do signo de Libra. O que isso quer dizer? Que em torno das 6 da manhã, quando o Sol estava nascendo, ele nascia despontando no signo de Libra. O que significa que se essa pessoa tivesse nascido em torno das 6 horas da manhã, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, ela teria nascido Libra, né? Signo Libra, ascendente Libra, tá? E a partir daí se dariam as casas astrológicas. Conforme vai passando os horários do dia, essa roda vai girando e a gente vai então conseguindo mudar o ascendente da pessoa. Por isso que é impossível fazer um mapa sem a gente ter o horário certinho que a pessoa nasceu, porque senão eu não consigo saber o ascendente da pessoa. O que quer dizer então que essa pessoa tem esse ascendente em Libra, né? Isso quer dizer que se ela tivesse nascido em torno das 6 da manhã, ela seria Libra com ascendente em Libra. Se ela tivesse nascido em torno, tá, do meio-dia, ela seria Libra com ascendente em Câncer. Se ela tivesse nascido lá pelas 6 da tarde, ela seria Libra com ascendente em Áries. E se ela tivesse nascido meia-noite, por aí, ela seria Libra com ascendente em Capricórnio. Ou seja, a roda vai girando e a gente vai alterando, então, onde que vai iniciar o nosso primeiro ponto do ascendente, que é marcado ali na esquerda. Vamos voltar aqui para essa imagem. Iniciando, então, pela casa 1, que é a casa do ascendente, ok? Então, no horário que a gente nasceu, marcamos o ascendente e marcamos, então, a primeira casa astrológica. Essa casa, ela é, então, a casa de número 1, a casa do ascendente, a casa marcada pelo signo de Áries e marcada por Marte. Ela é regida por Marte. O que significa que ela é uma casa que vai falar sobre inícios, sobre como a gente lida com o início das coisas, com como as coisas vão começar na nossa vida. Se a gente tem medo de começar as coisas. Essa casa vai falar sobre a nossa personalidade mais inata, porque a gente está falando do ascendente. A gente está falando sobre uma energia que ela é muito forte dentro da gente, que ela é tão forte que geralmente os planetas que a gente tem dentro da casa 1, a gente tem às vezes até dificuldade de reconhecer eles como sendo parte da nossa personalidade, de tão colada no nariz que ela tá. A casa 1, então, fala sobre a minha personalidade, fala sobre o meu corpo físico, especialmente a minha cabeça. Ela vai falar sobre como eu me mobilizo quando eu vou começar as coisas, como eu falei para vocês. Ela vai falar sobre o eu, aquilo que eu sou. Depois, a gente tem a casa 2, que é a casa de Touro, regida por Vênus.
Vocês podem perceber também, uma coisa que eu não falei, é que a gente tem as casas nesse diagrama bem nas cores dos elementos. Então, a gente tem as casas que estão em vermelho do elemento fogo, as casas que estão em verde do elemento terra, as casas que estão em amarelo do elemento ar e as casas que estão em azul do elemento água. Isso é interessante para a gente conseguir entender esse andamento também dos signos, tá? Então, seguindo, casa 2 em touro. O que significa isso? Touro, então, vai ser o signo que vai reger o que é meu. Se a casa 1 sou eu, a casa 2 é o que é meu, o que eu tenho. Como que eu faço para ter uma vida, estruturar uma vida? Aqui a gente vai falar dos meus recursos, né? Então, o que eu tenho de dinheiro. Então, por isso que a questão do dinheiro, dos valores, as pessoas se preocupam muito, né, com Vênus e com a casa 2 e com Touro, porque vai falar dos recursos financeiros também que eu tenho. Ela vai falar das minhas potências em sentido de o quanto eu acho que eu tô valendo no mundo. A casa 2 fala então sobre as minhas coisas, aquilo que é meu. Vai falar também sobre a minha autoestima, porque de acordo com o meu merecimento, de acordo com o meu valor pessoal, que é a matemática da casa 2, eu vou ter coisas no mundo, eu vou ser capaz de gerar dinheiro, eu vou ser capaz de cobrar pelo meu trabalho, porque daí eu entendo que eu mereço esse dinheiro, que eu mereço essas trocas. Então aqui a gente está falando de elementos mais físicos, materiais, né? Então Touro e a casa 2, a gente está falando aqui desse elemento terra da primeira dimensão, que é bem as coisas que eu preciso para sobreviver. Na casa 3, a gente já entra no elemento de ar, e aqui é uma casa regida por Gêmeos e pelo planeta Mercúrio. A casa 3 vai falar sobre comunicação, sobre intelecto, como que a gente faz para se comunicar com as pessoas, como que funciona a nossa mente lógica. Então, tudo que vai falar sobre isso, como a gente gosta de aprender, de estudar elementos da nossa curiosidade, e especialmente estudos que são um pouco mais práticos, porque aqui a gente está falando da primeira dimensão do ar, né? Então, quando a gente vai falando de outros tipos de estudo, a gente entra em outros lugares, mas aqui a gente está falando de estudos práticos. Quando eu aprendo uma coisa, aplico aquela coisa. Eu não fico me aprofundando muito nos assuntos, né? Porque aqui a gente está falando de Gêmeos, a gente ainda está num espaço um pouco raso em relação ao conhecimento. É muita curiosidade, é muita avidez, é muita troca, porque é ar, mas eu não estou ainda me aprofundando nos assuntos. Quando a gente tem algumas questões com relação à comunicação, medo de falar em público, trauma, algum tipo de trauma cognitivo, algum tipo de bullying dentro dessa área do intelecto também, ou dificuldade de se comunicar, dificuldade de falar nossa verdade, tudo isso vai ser tratado dentro da casa 3. Na casa 4, a gente vai estar falando então desse primeiro lugar em que eu já finalizei o primeiro quadrante do mapa e estou entrando no segundo quadrante do mapa. Aqui no elemento água, a gente vai falar sobre a casa da lua, né, e a casa de Câncer. Aqui a gente fala sobre a nossa origem familiar, especialmente matriarcal, sobre as nossas bases, sobre da onde eu venho, sobre o meu passado, sobre tudo aquilo que eu trago dentro de mim, que eu sou constituída por conta de onde eu vim, por conta da minha base, de onde eu morei, do meu país, das minhas origens, especialmente, tá, conectado com esse campo da minha origem ancestral matriarcal familiar. Por isso que é a casa da lua, por isso que é a casa de Câncer. Então, sempre que a gente tá falando da casa 4, a gente vai estar falando desse lugar da família de origem, tá? Não da família que a gente gera aqui na vida. Elementos como dificuldades na relação com a mãe, dificuldades que a gente tenha dentro da relação familiar. A gente pode estar falando aqui também de questões do nosso lar físico também. A casa onde eu moro também é regida aqui pela casa 4. Depois a gente chega na casa 5, que é regida pelo Sol e pelo signo de Leão. Essa é a casa em que a gente vai, então, falar da nossa autoestima e da nossa criatividade, em como a gente faz para manifestar quem a gente é no mundo. Eu gosto sempre de dar o exemplo da casa 5, se a gente imagina uma criança subindo num palco e fazendo alguma coisa, né? A partir ali da sua criatividade, se apresentando de alguma forma. E se ela vai fazer isso com facilidade, ou se ela vai fazer isso com medo, com trauma, com dificuldade, ou se ela vai fazer isso querendo agradar as outras pessoas, querendo modificar quem ela é, tudo isso são elementos dessa casa 5. Como que a gente faz para colocar para fora a nossa natureza, para manifestar de alguma forma, especialmente artística, porque a gente está falando aqui de casa 5, né? Para manifestar isso no mundo. Então, todas as questões de autoestima, de diversão, de felicidade, de hobbies, da gente se apaixonar também é uma coisa
que é regida aqui pela casa 5. Então, como a gente se diverte na vida, como a gente constrói a nossa felicidade. E trabalha esses elementos, é óbvio, né, de uma maneira de autoexpressão, trabalhando a nossa autenticidade, né, trabalhando o nosso valor pessoal. Tudo isso aqui são elementos da casa 5 do Sol e do signo de Leão. A casa 6 é a casa de Virgem e também regida por Mercúrio. Essa é uma casa que vai falar dos nossos processos diários. Então aqui a gente vai estar falando sobre as nossas rotinas, a gente vai estar falando sobre saúde, exercício físico, alimentação, dia a dia, como que eu faço para estruturar a minha vida aqui na Terra, realmente assim, cuidar de mim, cuidar da minha saúde, cuidar de como eu levo a minha vida. Aqui a gente vai falar dessa saúde integral, tá? Da saúde física, da saúde emocional enquanto o que eu faço para buscar isso, né? Quais são as atividades práticas do meu dia a dia que eu faço para manifestar saúde integral na minha vida. Ela vai falar sobre trabalho, mas não necessariamente sobre a carreira, e sim sobre como é a melhor maneira de eu trabalhar na minha vida, por conta dela tratar dessa questão da rotina, né? De como eu gosto de levar meu dia a dia, de como é mais fácil para mim levar meu dia a dia. Vai ser importante também para analisar questões de carreira, a gente identificar como que está estruturada essa casa 6. Se é uma pessoa que vai precisar de mais liberdade intelectual, se é uma pessoa que precisa de mais estrutura, se é uma pessoa que precisa de uma carreira em que ela tenha muito amor por aquilo que ela faz. Isso pode aparecer aqui na casa 6, especialmente em como eu gosto de levar o meu dia a dia no meu trabalho, como que vai ser a minha rotina dentro desse lugar de trabalho. Aqui já é um lugar interessante para a gente começar a pesquisar algumas questões de carreira. Finalizada a parte de baixo, então, do nosso mapa, né? Então, se a gente tem essa mandala, a gente tem essa parte inferior e a gente tem a parte superior. Eu gosto de dizer que as pessoas que têm um mapa centrado um pouco mais na parte inferior do mapa, a gente acaba trabalhando mais elementos do eu, trabalhando mais questões de autoestima, como a gente faz para lidar com as coisas mais mundanas da vida, com o nosso dia a dia, que são todos esses elementos que a gente veio falando até esse momento. E quando a gente tem a maior parte dos elementos do nosso mapa na parte superior do mapa, a gente começa a trabalhar coisas um pouco mais transcendentes do eu. A gente trabalha a relação com o outro, a gente trabalha elementos psíquicos, elementos subjetivos, a gente trabalha a questão coletiva, a gente trabalha a espiritualidade, a gente começa a desenrolar numa outra dinâmica, tá? Quando a gente vem, então, com mais planetas, especialmente planetas kármicos. Depois a gente pode fazer um vídeo para especificar mais os planetas, né? Mas quando eu venho com a parte de cima do mapa mais carregada, geralmente significa que eu tô, então, nesse momento de evolução de alma, em que a minha conexão com o externo é de uma importância maior para minha evolução nesse momento do que a minha conexão com, não é só comigo, né, mas com elementos mais mundanos, ok? Da vida, como questões individuais de autoestima, lidar com dinheiro, lidar com comunicação, lidar com a família, lidar com a rotina. Isso fica mais na parte de baixo do mapa, ok? Vamos seguir então para a parte superior do mapa. Aqui a gente vai ter então a casa 7, que é lá no total oposto do nosso ascendente, né, que é o nosso descendente, e aqui a gente vai lidar com o elemento do outro. Vai ser a primeira vez no nosso mapa em que a gente vai olhar para o outro e a gente vai entender quem a gente é frente ao outro. A casa 7 é a casa que fala sobre o casamento. Se a casa 5 é a casa do namoro, da paixão, a casa 7 é a casa do casamento. Aqui eu já tenho mais responsabilidade relacional, aqui eu já tenho contratos relacionais. Esse casamento pode ser uma união estável, pode ser uma vida a dois, as pessoas moram juntos, né, tem uma relação e estão construindo algo longínquo. Então, é quando a relação fica séria, tá? Quando não é mais um namoro, uma paixão, uma coisa dentro desse âmbito. Quando ela vai para um campo mais sério, que já existem contratos mais estabelecidos, contratos verbais podem ser, tá? Já mais estabelecidos, em que a gente tá, então, morando junto, construindo uma coisa em comum, a gente já tá falando dos elementos da casa 7. Porque aqui eu tô falando em como eu lido com o outro, em como eu lido com casamentos, parcerias, sociedades, e esse lugar em que eu tenho que, então, criar uma dinâmica entre o que eu quero e o que o outro quer. Será que alguém engole alguém? Será que a gente cria essa harmonia? Essa é a casa de Libra, né? A casa de Vênus. Então, a gente tá aqui buscando essa harmonia relacional frente ao outro, sem me anular e sem anular o outro também. Na casa 8, a gente vai trabalhar os elementos para além da relação, que são os elementos mais vinculados à vulnerabilidade e às questões do nosso parceiro ou parceira. Então, aqui a gente trabalha a confiança, aqui a gente trabalha questões sexuais, a gente trabalha questões que são de Escorpião e de Plutão, ou seja,
o meu subconsciente, as coisas que são tabus na minha vida, que eu tenho vergonha de contar para as outras pessoas sobre mim. Eu falo sobre os meus traumas, as minhas dores, os meus desejos ocultos, as minhas transformações, as minhas depressões. É a casa do escorpião, né? O lugar que eu vou para baixo, pro fundo do poço, me transformo e vou renascer. Então vai ser esse lugar então de grandes transformações, de grandes conhecimentos a respeito de mim, em que eu me permito finalizar processos e iniciar novas fases da minha vida, então fins e inícios. A gente fala justamente sobre esse lugar de vulnerabilidade. Vai ser o primeiro momento, digamos assim, no mapa em que eu entro em questões realmente mais densas, mais subjetivas sobre quem eu sou, né? Quem tem muitos elementos dentro da casa 8 geralmente são pessoas que lidam muito com esse campo subjetivo da vida, com bruxaria, com questões tabus também, né? Com questões sexuais, com questões que acabam levando a pessoa, às vezes, por uma vida como terapeuta, porque se interessa por isso, né? Que a gente tá falando de escorpião, de tudo aquilo que é escondido, né? De tudo aquilo que é tabu, que a gente fica tentando identificar na nossa psique e nas outras pessoas. Então, é uma casa muito interessante, mas também muito complexa. Então, quando a gente começa a subir na mandala, a gente vai criando elementos de eixo, né? Então, se eu tava falando da casa 7, em que existe o outro contra a casa 1, que é o eu, quando eu chego na casa 8, eu tenho os finais, né? Eu tenho as coisas que precisam ser limpas, finalizadas, identificadas, tudo aquilo que é vulnerável e fins de ciclo, enquanto a casa 2, que é a casa de touro, quer manter, quer construir, quer ficar. E a casa 8 quer destruir, né? Quer destruir para criar uma coisa nova, que é o grande desejo de Plutão, né? Então, quando a gente chega na casa 9, a gente também vai estar falando desse oposto entre a casa 3 e a casa 9. Se a casa 3 é esse lugar de curiosidade, do intelecto, em que eu tô falando, em que eu não me aprofundo nas coisas, a casa 9 é o lugar do filosofar. É o lugar em que não necessariamente eu vou aprender uma coisa para ela ser aplicada, em que eu vou refletir sobre as grandes dúvidas da vida, as grandes questões que são o que é Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Para que serve a vida, para que serve o mundo, para que eu existo. Então eu começo a entrar dentro desse campo das grandes informações, né? Realmente do filosofar sobre a vida, sobre si, sobre o mundo, sobre o universo, sobre Deus. Que aqui a gente tá falando da casa de Sagitário. Quando a gente fala da casa de Sagitário, a gente entra nesse campo, então, da religiosidade. Se a casa 8 é o lugar, digamos, da bruxaria, a casa 9 é o lugar da religião e a casa 12 é o lugar da espiritualidade mais solta, mais sem limites e estruturas. Mas a casa 9 é o lugar da religião estruturada. Pessoas que têm muitos elementos aqui, que não sejam elementos destrutivos, disruptivos, acabam se dando bem em religiões estruturadas. Pessoas que têm elementos disruptivos aqui, como Urano, às vezes Plutão, dependendo do que aparece dentro aqui dessa casa, precisam viver um caminho espiritual mais individual, mais livre dessas amarras religiosas. De qualquer forma, é um lugar interessante para a gente pesquisar sobre isso, estudar sobre isso. Como eu falei, é um estudo que não necessariamente vai ser aplicado, mas é um estudo que vai nos gerar uma amplitude, uma profundidade com relação à nossa existência que é fundamental para a evolução humana, né? Então aqui a gente vai realmente olhar para o céu e se questionar como essas coisas estão sendo feitas, porque esse é o lugar de Sagitário. Aqui a gente fala também sobre viagens, né? Sobre a nossa ética pessoal, como a gente lida então com esses elementos. Depois a gente chega lá no ápice da mandala, né? No nosso cume, que é o meio do céu. O meio do céu, ou casa 10, vai estruturar a nossa profissão, a nossa carreira. Eu tô fazendo o mapa de 1 até 12, né? E isso já tem um significado que o mapa é progressivo. Eu não consigo construir uma casa 10 se eu não estruturei uma casa 4, se eu não estruturei uma casa 6. Eu não consigo chegar lá sustentada. Então, mesmo que a gente esteja buscando alguma informação com relação à nossa carreira, é importante olhar um mapa por completo e saber que eu não consigo manifestar o todo, o cume, o ápice do meu mapa, que é aquela parte lá mais superior do mapa, se eu não entendi a base, se eu não realmente conseguir criar uma solidez em toda essa parte inferior do mapa. Se eu não consigo lidar com a minha família, se eu não consigo lidar com a minha autoestima, se eu não consigo lidar com dinheiro, se eu não consigo lidar com o dia a dia,
eu não vou viver o meu ápice lá no meio do céu. Então o mapa, ele é uma coisa só, tá, gente? Na casa 10, que é regida por Saturno, né, e por Capricórnio, a gente vai falar sobre a nossa carreira. Aqui o signo dessa casa, né, vai indicar também tipos de carreira. Os planetas que estão aqui na casa, né, indicam muito carreiras que dão certo para aquela pessoa que está ali. Como que ela faz, então, também para se sentir satisfeita em relação à profissão e à carreira dela. Aqui a gente vai manifestar os elementos do mapa. A gente vai juntar todas as potências que a gente tem no nosso mapa e vai manifestar aquilo em uma forma de ter função social, de realmente olhar para o mundo, trabalhar, colocar para fora quem a gente é. E na casa 11, a gente entra no passo além da casa 10. Se a casa 10 é a minha carreira, a minha profissão, a casa 11 é o meu legado. É aquilo que eu quero deixar para a humanidade. E para eu conseguir estruturar uma casa 11, eu tenho que ter estruturado uma casa 5. Eu não consigo não saber quem eu sou, que é o lugar da casa 5, que é esse lugar de trabalhar autenticidade, autoestima, o nosso sol, né? Quem a gente a nossa expressão no mundo. Porque a casa 11 é o lugar onde eu vou pegar isso, essa minha essência autêntica, essa minha criança interior, esses meus desejos todos, e eu vou manifestar eles no coletivo para fazer algo em prol da humanidade. Eu digo que a casa 11 é o lugar do serviço. É uma casa de servir socialmente. Ela não necessariamente precisa estar vinculada à carreira. Eu não preciso ter uma carreira assim que eu me sinta extremamente satisfeita, plena, para conseguir manifestar uma casa 11. Ela não precisa estar vinculada à carreira, pode estar vinculada a algum tipo de serviço social, alguma ajuda filantrópica, alguma coisa que se faça para além do nosso trabalho. Aqui, quem tem muitos elementos, né, nessa casa são pessoas que a gente diz que tem algum tipo de conexão ou karma com o coletivo. Esse karma com o coletivo, ele não é necessariamente só eu dever, eu não gosto da palavra dever, tá? Mas fazer algo para ajudar a sociedade, para melhorar a sociedade, ter essa vontade de fazer isso. É para além disso. É eu conseguir ser eu fazendo isso. É eu fazer algo no coletivo que, com a minha essência, com o meu conhecimento, com o que eu tenho de melhor, eu consigo mudar o mundo, a humanidade, melhorar, fazer algo para o coletivo, tá? Então, quem tem muitos elementos aqui na casa 11 precisa primeiro trabalhar a sua autenticidade. Quem se é, para depois entregar essa essência para o coletivo, transformando, melhorando, ajudando o coletivo. Essa também é a casa dos amigos, tá? Então ela também vai falar sobre como a gente lida com as nossas associações, as pessoas que a gente tem na nossa volta, como a gente lida quando a gente vai se conectar num congresso, numa palestra, né? Em lugares em que tem muitas pessoas, como eu vou lidar com aquela situação. E chegamos então na casa 12, em que a gente vai falar sobre elementos que são mais inconscientes, mais subjetivos, mais lúdicos. Essa é a casa de Peixes, é a casa de Netuno, e a gente vai então conversar sobre a espiritualidade de uma forma mais ampla, mais aberta, sem ter tantas regrinhas ali que nem tinha quando a gente falava de Sagitário, né, da casa 9. Então aqui é a minha conexão com o todo, é o lugar em que eu vou me desfazer, porque eu já passei por todas as fases, por todas as casas, já trabalhei, já fiz algo pro coletivo, então eu vou me dissolver e me integrar ao todo. A casa 12, ela vai falar então dessa nossa conexão com o inconsciente, com o universo, com os campos mais lúdicos da vida, com a criatividade também, né? Com esses elementos que são elementos de Peixes, que são elementos da água, que é essa nossa conexão com o todo. Quem tem muitas coisas, né? Muitos planetas aqui dentro da casa 12, precisa sempre cuidar questões de saúde mental também, né? Porque ela é uma casa de reclusão. Quando a gente tá falando aqui, o tempo inteiro a gente tá falando desses eixos, né? A casa 12, ela é contrária à casa 6. Então, se na casa 6 eu tô aqui no mundo, eu tô na vida, eu tô na rotina, eu tô aplicando as coisas no dia a dia, na casa 12 eu tô me isolando. Eu tô indo pra não realidade, para o lugar de isolamento social. Então, aqui a gente fala das vidas passadas em manicômios, né, em isolamentos até mesmo religiosos, mosteiros, pessoas que se isolavam das sociedades. Esse é o lugar da casa 12, em que eu vou me isolar, perco um pouco da minha agência, muitas vezes, com relação à vida, com relação às coisas do dia a dia. Eu perco essa conexão, essa agência com o mundo prático.
e vivo dentro da minha cabeça, do meu inconsciente, da minha conexão com o todo. Isso pode ser feito, digamos, de uma maneira positiva, pensando na espiritualidade, ou pessoas que são muito artistas e que se isolam para produzir, e de uma maneira negativa, com algum tipo de reclusão social, em que a pessoa viveu isso, digamos, em outras vidas, ou acaba experimentando isso dentro dessa vida agora. Então, a questão da saúde mental é muito importante para quem tem muitos elementos dentro do eixo 6 e 12, até nem é só a casa 12, né, mas dentro do eixo 6 e 12, dependendo do que temos ali, né, é importante sempre dar uma olhada para isso, em como a gente vai lidar com questões de saúde mental. Mas basicamente é um lugar em que a gente vai se conectar com o todo, com o universo, desenvolver uma espiritualidade transcendental, né? Se tornar um com o todo. É como se a casa 1 é um nascer, e então eu vou vivendo progressivamente e cronologicamente ao longo de todas as casas, porque a casa 1 fala desse lugar do nascimento, a casa 2 vai falar desse lugar da conexão um pouco mais familiar, ali em que eu me conecto com a minha família, com as tradições da minha família, com a minha casa de origem. A casa 3 já vai falar do lugar em que eu vou pra escola e que eu começo a me conectar com outras pessoas e trocar e aprender coisas novas. A casa 4, daí em diante, né, a gente tem elementos da nossa psique que vão sendo trabalhados, para que depois lá na casa 10, já aos 35 anos, digamos assim, eu consiga manifestar a questão da carreira. E a casa 12 é esse lugar do encerramento, do fechamento, da finalização da união com o todo, em que as coisas vão se dissolver no universo, né? Em que eu vou virar uma com o todo. Claro que isso pode ser feito de uma maneira lúdica, subjetiva, não necessariamente eu preciso morrer, digamos assim, né, para viver a casa 12, né? Eu posso fazer isso transcendendo espiritualmente, né? Transcendendo questões ali de crenças limitantes do meu inconsciente, me conectando com essas questões de espiritualidade como um todo. Muito bem! Espero que vocês tenham gostado. A gente fez então um apanhado geral aqui, né? Deu uma aula de mais ou menos meia hora, para que vocês consigam entender cada uma das casas e possam então ter um entendimento maior a respeito do mapa de cada uma. Se vocês tiverem interesse de saber mais coisas, coloquem aqui nos comentários e eu vou fazer o possível para responder vocês. Não esqueçam de me seguir no Instagram e ficarem ligadas, então ativar aqui o sininho do canal também, para ficar ligada para mais conteúdos de astrologia, numerologia, tarô e tudo que eu puder ensinar para vocês.